vê que entregador morreu após ser atingido por carro em alta velocidade na Avenida JK. Motorista que causou este acidente e fugiu do local sem prestar ajuda foi preso na tarde de hoje. E mais. Comoção e homenagens marcam o sepultamento do entregador na comunidade do Leal. Major Gotti e Avenida Fátima Porto lideram o ranking de acidentes em Patos de Minas. Salário mínimo completa 90 anos. O reajuste de 3,90% para aposentadorias e pensões do INSS acima do mínimo. A repercussão da apresentação de Gerson pelo Cruzeiro. Mamoré reativa a Associação Verde Vivo para a gestão de projetos da base. Patos de Minas registrou 42 casos de HIV em 2025. A utilização da literatura na conscientização ambiental para crianças. Morador de Patos de Minas colhe manga com quase 2 quilos. Tudo isso e muito mais agora no NTV News. Um motociclista morreu após acidente de trânsito na noite desta terça-feira em Patos de Minas. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a vítima foi atingida por um carro. O motorista que causou a batida foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira. A pessoa mata o seu companheiro, seu amigo e sai dando tchau da viatura porque tem a justiça para proteger ele. E agora, se fosse ele atropelando alguém, ele estaria com a cara nessa reportagem, tá com tudo lá, ó, para todo mundo ver. Agora ele tá todo mundo escondendo. Por quê? E agora? E a família? O que vai fazer? Vai ficar nessa sensação de impotência que tá tendo? Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o automóvel fecha a motocicleta, provocando a queda do condutor. Pedro Henrique Luiz Rodrigues, de 29 anos, morreu no local. Após a batida, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro à vítima. Felizmente, após diligências e um trabalho do serviço de inteligência das guarnições empenhadas, logramos êxito aí na localização do veículo, né, utilizado aí que se envolveu no evento ali na Avenida JK, bem como do condutor que estava na direção dele no momento dos fatos. De acordo com a Polícia Militar, os rastreamentos começaram imediatamente após o acidente. Na manhã desta quarta-feira, o suspeito foi localizado em uma clínica onde trabalha, situada em uma área de chácaras, às margens da BR-365, acima do Trevão Leilões. Em diálogo com ele, né, ele confirmou que teve esse evento ali na Avenida JK, decorrente aí, a princípio de um atrito que ele teve com um motociclista, com outro envolvido no fato. Para os militares, o motorista do carro teria dito que o acidente aconteceu após uma discussão com o motociclista. Num primeiro momento não tem como apontar se foi proposital ou não, né? Tem um trabalho de perícia ainda a ser realizado, né? Todo um trabalho ainda de investigação, mas num primeiro momento, segundo a versão dele, teve uma discussão no trânsito momentos antes do ocorrido. O veículo ao qual o motorista dirigia durante o acidente também foi apreendido pela Polícia Militar e estava com a placa clonada. A informação que se tem é que no estado de São Paulo, né, a Polícia Militar do estado de São Paulo fez diligências e conseguiu localizar o veículo original, o verdadeiro veículo, a qual pertence a dados da placa, do chassi. Então, portanto, aqui em Patos, o que temos aqui é um veículo clonado, o clone. Foi verificado que ele possui passagens, já possui algumas passagens policiais. A chegada do suspeito à delegacia foi acompanhada por diversos manifestantes. Motociclistas, muitos deles entregadores, estiveram presentes para protestar e cobrar justiça pela morte do colega. Pedro amigo é mais do que um amigo, um irmão meu. Mais que tudo para mim, um cara que me ajudou sempre nas minhas dificuldades, sempre estava comigo.
Você entendeu? Ele é mais do que um irmão pra mim. E isso não vai ficar assim, não. Não tem condição, não. Se você matar uma pessoa atropelada, você pega um volante, você tem que ter consciência do que você tá fazendo, gente. Tem muito pai de família, muita gente trabalhador que tá no trânsito, levando pão pra dentro de casa. Aí vem uma pessoa e mata e fica aí nessa sensação de dando tchau pra gente. Que tá na dor. Justiça. Eu quero ver ele preso. Quero ver ele preso e a cara dele estampada, pra todo mundo saber que ele é um assassino. Esse cara é um assassino. Você entendeu? Que da forma que matou o Pedro, ele poderia ter matado qualquer um que tá aqui. Qualquer um. Bastava ele ter a oportunidade que ele teve. O sepultamento de Pedro Henrique Luiz Rodrigues foi realizado na comunidade do Leal. Dezenas de entregadores realizaram homenagens durante o cortejo fúnebre. A despedida começou em Patos de Minas e no período da tarde seguiu até a comunidade do Leal. Durante todo o cortejo, entregadores da cidade acompanharam o trajeto em homenagem ao colega de profissão. Pedro era entregador há 9 anos e morava com a mãe no bairro Nossa Senhora de Fátima. E era muito conhecido entre os colegas. Segundo o irmão, ele estava trabalhando no momento do acidente. Eu estive no local do acidente, muito triste, né, quando eu cheguei lá e infelizmente vi meu irmão já a óbito já, né, é um momento muito delicado e a gente só queria entender, né, o que realmente tinha acontecido, né, a gente queria respostas sobre essa situação, né, e hoje a gente conseguiu, né, graças a Deus, acabou que a polícia, assim, né, ela desvendou. E agradecer também aos motoqueiros também, que eles moveram também, né, buscou câmera, fez algo para ajudar mesmo a identificar esse, né, rapaz. E no momento que eu estava na porta da delegacia, porque eu queria ver quem era, né, na delegacia tem uma frisa pouquinho assim, e quando eu olhei para baixo para ver quem que era, eu queria ver a cara, né, da pessoa. Infelizmente eu me deparei com a pessoa que um dia eu evangelizei, falei do amor de Jesus para ela, né? Jesus salva, liberta. E foi a mesma pessoa que eu falei do amor de Jesus, foi a mesma pessoa que assassinou meu irmão. Meu irmão nunca viu ele, nunca conheceu ele, não tem nada. Meu irmão não tinha desavença com ninguém, ele não tinha problema com ninguém. Mas ele não conhecia meu irmão, né? Até parece, segundo informações, que ele vinha já de zigue-zague já na JK. Tem uma moça do Abis preta que estava já logo atrás, depois também ela testemunhou que ele já vinha em zigue-zague. Eu acredito que ele na verdade, ele é usuário de crack, cocaína. Eu acredito que ele esteja em efeito, né? Porque é uma pessoa que sempre estava envolvido no mundo da droga, né? Estava no mundo da droga. E infelizmente eu acredito e creio que uma situação igual àquela, ele não estava normal. Uma pessoa normal, com juízo normal, ele não fez. Eu acredito que nessa situação, nem ele, naquele momento ali, talvez não tenha nem visto o que foi feito, né? A família de Pedro falou sobre a dor da perda e pediu que a população tenha mais respeito com os entregadores. Fazer um apelo pela população, porque a população muitas vezes critica, né, essa classe, né, dos motoqueiros, né, mas é eles que levam, né, se você pede algo no iFood, se você pede algum lanchonete, né, qualquer outro lugar, são eles que levam, né, esse alimento até lá. Então eu acredito que ele tem que ser valorizado. Meu irmão, um exemplo, ele trabalhava algumas entregas, eu acompanhava, nós era muito próximo, ele ganhava R$7, R$10, e pra você ter uma ideia, né, essa entrega que ele não concluiu ela, ele recebeu R$5,23, para você ter uma noção. Então ele estava arriscando a vida dele, arriscou a vida dele no trânsito, dentro de Patos de Minas, e essa situação por um valor tão pequeno. O caso reacende o alerta sobre a importância do respeito aos entregadores no trânsito e da responsabilidade de todos para evitar novas tragédias. Eu quero a justiça, né? Que a justiça tem que ser feita. Ele preso, né? Pagar pelo crime que ele cometeu, né? E perdoando ele, né? Mas a justiça, ela tem que ser feita. Agora, a família aguarda os próximos passos da justiça. Segundo o irmão, Pedro Henrique será sempre lembrado pela sua humildade, pelo esforço no trabalho e pela dedicação à família. Características que marcaram a trajetória do jovem entregador. O Pedro é muito humilde, viu? Um coração enorme, um coração muito bom, que desse para ajudar, ele sempre ajudou.
muito dedicado a ajudar os pais dentro de casa, ajudava dentro de casa de uma forma, ajudar o pai, ajudar a mãe. E o legado dele, que eu digo que ele era muito humilde e do coração muito bom. Em 2025, a Rua Major Gotti e a Avenida JK lideraram o número de acidentes em Patos de Minas. Dados do Observatório de Segurança mostram que no ano passado as duas vias registraram juntas mais de 340 ocorrências com veículos. De acordo com dados do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, 2025 fechou o ano com a Rua Major Gotti liderando com o número de acidentes. No total, foram 203, 65 acidentes com vítimas. A Avenida JK vem em segundo lugar, com 140 acidentes e 64 pessoas feridas. A Avenida Fátima Porto em terceiro, com 109 acidentes e 42 vítimas. Em seguida, a Avenida Marabá, com 68 acidentes e 27 vítimas. Rodovia MGC 354 teve 63 acidentes e deste total, 19 foi com vítimas. Avenida Getúlio Vargas, na sequência, com 56 acidentes e 22 com vítimas. E Rua Doutor Marcolino, 49 acidentes com 14 vítimas. Nesta quarta-feira, em Monte Carmelo, a Polícia Militar desarticulou uma associação criminosa e apreendeu aproximadamente 5 quilos de maconha, além de 50 comprimidos de êxtase, poções de cocaína, haxixe, balanças de precisão, R$8 mil em dinheiro, munição, celulares e uma motocicleta furtada em Uberlândia. A ação aconteceu após um homem ser baleado dentro de sua residência. Pelo menos 4 pessoas foram presas suspeitas de associação para o tráfico de drogas. Olha, a seguir aqui no News, o reajuste de 3,90% para aposentados e pensionistas do INSS com salários acima do mínimo. E você vai ver que o salário mínimo completa 90 anos. O salário mínimo está completando 90 anos, uma política pública criada no governo Getúlio Vargas a partir de muita luta dos trabalhadores. O objetivo era garantir uma remuneração mínima em todo o país para que a população tivesse uma vida digna. Como milhares de trabalhadores brasileiros, Raimundo da Silva precisa fazer mágica para que o salário dure até o fim do mês. Aos finais de semana, ele faz bicos para aumentar a renda e conseguir manter a casa onde vive com outras 2 pessoas. Mesmo com as dificuldades, reconhece a importância do salário mínimo. Você tem ali todo mês, ali pelo menos tem um dinheiro ali que já está certo, né? Então é bom. Não deixa de ser, não é ruim, quer dizer, né? Mas você tem que estar ali procurando administrar ali o máximo que você puder. É mínimo, mas você tem que fazer o máximo com ele. Porque não dá para você ficar usufruindo muito, não é para você ficar ali ostentando, como diz a palavra, né? Mas dá para você organizar algumas coisas aí e seguir em frente. Curto no bolso do Raimundo, o salário mínimo como política pública completa 90 anos. Atualmente no valor de R$ 1.621. Ele foi criado em janeiro de 1936. Chegou a ter 14 valores diferentes, com variação entre os estados. A unificação ocorreu apenas em 1984 e foi garantida pela Constituição de 88. Embora uma conquista dos trabalhadores, o valor está longe de suprir as despesas de uma família com alimentação, moradia, saúde, educação e transporte, como prevê a Constituição. De acordo com o DIEESE, o ideal seriam R$ 7.067. Mesmo com a considerável distância entre o real e o ideal, o salário mínimo já esteve muito mais defasado. Foi a política de valorização, criada em 2003 e retomada em 2023, que buscou garantir um ganho real ao considerar, além da inflação, o crescimento da economia nos reajustes anuais. Um país democrático, um país rico, pressupõe que dê esse acesso democrático também econômico, para que as pessoas possam usufruir dos bens existentes naquele país. Então, assim que eu vejo o salário mínimo, nós precisamos aí persistir por muito tempo e para ter condições, como você disse, não é possível de uma vez você fazer, mas nós provamos que é possível de forma sustentável, gradativamente, elevando essa remuneração, o poder de compra do salário mínimo.
Olha só, com o novo salário mínimo, as pensões alimentícias fixadas com base no valor devem ser reajustadas automaticamente. Com a atualização do salário mínimo para R$ 1.621 em 2026, pais e mães separados que recebem pensão alimentícia devem ficar atentos. O valor a ser pago pode mudar dependendo do que foi estabelecido no acordo ou na decisão da Justiça. Com a atualização do salário mínimo, a pensão ela também vai ser atualizada automaticamente. O salário mínimo, que era R$ 1.518, agora ele passou a ser R$ 1.621 e a pensão alimentícia vai acompanhar esse reajuste. Vai depender muito do que ficou fixado no acordo ou na decisão judicial, mas geralmente a pensão é paga retroativa, então a pensão de dezembro vai ser paga no mês de janeiro. Esse reajuste, para quem a pensão foi fixada dessa forma, vai começar a valer em fevereiro, que é referente à pensão de janeiro. Quando a pensão é fixada em salários mínimos ou em porcentagem sobre o salário mínimo, o reajuste acontece automaticamente com um novo valor. Já nos casos em que o valor foi definido em reais, o pagamento continua o mesmo até que haja nova decisão judicial. Quando a pensão é fixada sobre os rendimentos do pai e não sobre o salário mínimo, não vai ter esse reajuste do salário mínimo, porque a pensão ela vai acompanhar o salário do pai. Então, se o salário do pai aumentar, aí sim a pensão aumenta, mas não segue essa regra do salário mínimo. A recomendação é que quem paga e quem recebe confira o que consta no processo ou no acordo homologado. Em caso de dúvidas, a orientação é procurar um advogado ou a Defensoria Pública para evitar erros e problemas judiciais. A orientação é, para quem paga, sempre acompanhar esse reajuste do salário mínimo, olhar no acordo o valor que foi fixado sobre o salário, se é 30%, se é 40%, e calcular esse valor corretamente para o pagamento ser feito de forma correta, para evitar uma possível ação contra você, inclusive pedindo o bloqueio dos seus bens, a sua prisão, e também quem recebe sempre ficar atento para correr atrás dos seus direitos, porque às vezes esse valor que aumenta vai fazer muita diferença no final do mês. Aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo terão reajuste acima de 3% a partir do mês de fevereiro. O teto do INSS também foi atualizado. A partir de fevereiro, quem recebe aposentadoria ou pensão acima do salário mínimo terá aumento de 3,9%. O reajuste acompanha a inflação medida pelo INPC de 2025. Com a correção, o teto do INSS, valor máximo pago pelo benefício, sobe de R$ 8.157,40 em 2025 para R$ 8.475,55 em 2026. O teto do INSS é o limite máximo, é o valor máximo que o segurado do INSS pode receber. Com o reajuste que teve agora dos benefícios, o teto foi elevado para R$ 8.475,55. Então, esse é o maior valor que a Previdência Social paga ao segurado em forma de benefício. É um reajuste anual, ele acompanha a inflação, ele vai de acordo com o INPC. Tinha uma expectativa que esse reajuste fosse mais alto, um pouco em torno de 4,77%, mas com o fechamento da inflação agora no final do ano, o reajuste para os segurados que recebem acima do salário mínimo fechou em 3,9%. Para os segurados que recebem o piso previdenciário, o reajuste segue o novo valor do salário mínimo nacional, que passou a ser de R$ 1.621. Este grupo, que beneficia aproximadamente 21,9 milhões de pessoas, receberá os pagamentos entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro. Para aquele que recebe salário mínimo, o reajuste foi de 6,79%, que foi aí o reajuste do salário mínimo que ocorreu, de 1.518 para 1.621. Mesmo com reajuste, especialistas alertam que o aumento apenas acompanha a inflação e não representa ganho real para grande parte dos aposentados. Por isso, é importante que o beneficiário acompanhe o extrato pelo aplicativo Meu INSS e fique atento a golpes envolvendo falsas revisões de benefícios. É importante dizer para as pessoas que o reajuste dos benefícios previdenciários para aquele que recebe acima do salário mínimo, ele não acompanha o reajuste do salário mínimo. Os benefícios, então, tiveram um reajuste 3,9%,
enquanto o salário mínimo teve um reajuste de 6,79%. Aí as pessoas me questionam muito, os clientes perguntam muito. Bom, quando eu aposentei, eu recebi aí 3, 4 salários de benefício, hoje eu recebo menos. Isso ocorre exatamente por causa disso. Para a pessoa que recebe acima do salário mínimo, ela não recebe o mesmo reajuste do salário mínimo. Isso ocorre, essa defasagem. Por isso é importante esclarecer, porque as pessoas procuram saber se é possível revisar o benefício. Se for única e exclusivamente em decorrência desse reajuste, não é possível revisá-lo. O reajuste é automático. O segurado não precisa fazer nenhum pedido ao INSS. As informações podem ser consultadas pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone. A seguir aqui no News tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região, a repercussão da apresentação de Gerson pelo Cruzeiro. Você vai ver que o Mamoré reativou a Associação Verde Vivo para a gestão de projetos da base. Seis jogos movimentam esta quarta-feira pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O primeiro duelo aconteceu no Mamudão, com o América derrotando o Democrata por 1-0. O jogo começou às 3 da tarde, né? O jogo entre Betim e Uberlândia teve início às 18h30 na Arena Veracruz. E olha só, o Betim está vencendo esse jogo por 1-0. O Atlético joga neste momento contra a URT, o placar é de 0-0. O Norte enfrenta o Atlético, o jogo começa daqui a pouquinho às 19h30. Logo mais às 21 horas será a vez de Pouso Alegre e Itabirito duelarem no Mantuzão. E às 21h30, no Parque Sabiá, o Tombense recebe o Cruzeiro. O meia Gerson, por falar em Cruzeiro, foi apresentado oficialmente pela Raposa nesta terça-feira. O jogador falou sobre o projeto do Cabuloso, o desejo de participar da Copa do Mundo e se emocionou ao falar da família. Maior contratação do futebol brasileiro nesta temporada, Gerson vestiu oficialmente a camisa 97 do clube estrelado durante coletiva de imprensa na Toca da Raposa 2. O jogador começou falando sobre a decisão de atuar pelo Cruzeiro. A minha aceita de vir para o Cruzeiro porque foi um projeto irrecusável, aonde também o que me fez aceitar esse projeto foi todo o esforço que o Pedrinho, o Pedro Júnior e o Bruno fizeram. E o professor também, que foi muito importante. Eu acho que quando tem um esforço muito grande de uma parte em te querer em um ambiente, acho que isso vai muito em consideração. Então, um projeto para minha carreira irrecusável, aonde também estamos falando de um clube gigante, onde também, com todo respeito a outros clubes, não estamos falando de qualquer um clube gigante de muita história. Conhecido como Coringa, por onde passou, Gerson foi questionado sobre suas funções e características em campo. Como eu sempre falo, a minha função aqui é ajudar. Hoje eu tenho essa, vamos dizer assim, facilidade não, acho que privilégio de poder fazer mais de uma função. Vou estar sempre à disposição, o professor já me conhece bem, de estar ajudando a equipe, independente ela ser, eu gosto mais de uma, mais de outra, até porque me fazem muito essa pergunta, mas como eu já venho fazendo isso há bastante tempo, eu já me habituei, então não tenho uma preferida. O importante é sempre estar em campo ajudando. E em questão, óbvio que o sonho é estar na Copa do Mundo, é o sonho de todos os jogadores. E como eu falei antes, o projeto Cruzeiro me deixa muito mais próximo disso. Óbvio que eu tenho que fazer o meu trabalho em campo, até porque aqui no Cruzeiro eu estou tendo toda a estrutura para isso. Ao falar sobre a participação do pai na gestão de sua carreira, Gerson se emocionou, relembrando o início e as dificuldades. Meu pai foi meu primeiro treinador, muitos de vocês não sabem, foi meu primeiro treinador, começamos treinando ali na rua. A gente esteve junto quando a gente passava dificuldade, a gente esteve junto, meu pai sempre acreditou em mim, até mesmo quando eu não acreditava, meu pai acreditou. A gente briga bastante, mas eu fico emocionado de falar isso, porque muitas pessoas criticam, falam muita coisa, mas aí é fácil você falar até porque o mundo que a gente vive hoje, é muito fácil falar da vida do próximo, né? Hoje falamos mais da vida do próximo do que da nossa própria vida. Então criticam muito ele,
falam muita coisa, mas quando tu tá num sofá dentro de casa, é muito fácil tu pegar o telefone e falar. É muito fácil eu pegar o telefone por trás de uma rede social, falar do Pedrinho aqui, mas ninguém sabe o que a gente passou. Ele tava comigo quando a gente não tinha nada o que comer em casa. Não vai ser agora que eu vou abandonar ele. Tamo junto até o final. E se hoje eu tô aqui feliz, esse choro aqui não é um choro de tristeza, não, é um choro de alegria, porque só nós sabemos que nós passou. E hoje eu posso dar uma vida boa pra minha família, posso dar uma escola digna pra minha filha. Então, se hoje eu tô aqui, agradeço meu pai, primeiro a Deus e depois meu pai. Acho que é isso. Muito fácil falar da vida do próximo, muito fácil criticar, muito fácil pegar o telefone e fazer um vídeo, mas ninguém tava comigo. Quando eu chegava em casa eu não tinha o que comer, ele tava, minha mãe tava, minhas irmãs estavam. Então o que eu puder fazer para ajudar minha família eu vou fazer. Podem falar o que quiser, eu não ligo, minha prioridade vai ser sempre minha família. Então pode ter certeza que esse choro aqui não foi um choro de tristeza, não. Foi de alegria, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu cheguei, eu sei onde eu quero chegar. Ainda falando de futebol, o Mamoré divulgou na manhã de hoje a chapa eleita para o treino 2026-2028, que ficará à frente da Associação Verde Vivo, reativada para a gestão de projetos de base. Alexandre Carlos Moreira preside a associação com o vice Marcelo Cristiano, os secretários Mauro Magalhães e Felipe Ribeiro e os tesoureiros Edson Reis e Leonardo de Souza. Segundo o clube, a partir dessa reativação, o objetivo é captar recursos públicos e privados para o desenvolvimento de projetos de escolinhas de futebol e ações sociais, promovendo inclusão, formação cidadã e oportunidades para jovens atletas que poderão futuramente ser integrados às categorias de base do Mamoré. Agora vamos conferir como é que fica o tempo no Alto Paranaíba e no Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. A Liquida Óculos 2026 da New Color já começou. Pontos de 20% a 50%. De acordo com o IMET, a quinta-feira deve ser com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 45%. A previsão para Patos de Minas é de mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Lagamar, variam de 20 a 30 graus. Em Carmo do Paranaíba, de 19 a 28. Em João Pinheiro, a máxima prevista é de 33 graus. Em Tiros, máxima de 30 graus. Em Tiros, máxima de 30. E em Varjão de Minas, mínima de 19 e máxima de 30 graus nesta quinta-feira. A seguir, lançada a plataforma com as novas regras da reforma tributária, Patos de Minas registrou 42 casos de HIV em 2025. A Anvisa aprovou um novo medicamento para a prevenção do HIV que promete facilitar a adesão ao tratamento e ampliar a proteção contra o vírus. O remédio pode ser tomado em comprimido ou aplicado apenas 2 vezes por ano. No ano passado, Patos de Minas registrou mais de 40 casos da doença. Os números mostram que o tema continua atual. Segundo o balanço da Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas, referente ao ano de 2025, foram registrados 42 casos de HIV em adultos e 3 em gestantes. Em crianças, não houve casos confirmados. Os dados reforçam a importância de ampliar o acesso à prevenção e à informação. Como resposta a esse cenário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso do medicamento Sunlenca, também conhecido como Lenacapavir, para a prevenção do HIV tipo 1. O remédio passa a ser mais uma opção de PrEP, a profilaxia pré-exposição, e estratégia voltada para pessoas que não têm o vírus, mas estão em situação de maior vulnerabilidade. O diferencial está na forma de uso. Além da versão em comprimido, o medicamento também pode ser aplicado por meio de uma injeção subcutânea com duração de até 6 meses, o que facilita a adesão ao método preventivo.
A indicação é destinada a adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com peso mínimo de 35 quilos que estejam sob risco de contrair o vírus. Antes de iniciar o uso, é obrigatório realizar o teste para HIV, que precisa apresentar resultado negativo. A gente muda de assunto, falamos de saúde, agora a gente fala de economia. O presidente Lula sancionou a lei que finaliza a regulamentação da reforma tributária. Além disso, o governo federal lançou uma plataforma para que os contribuintes possam aprender sobre as novas regras. A sanção do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, é a última etapa da regulamentação da reforma tributária, um processo de modernização que começou no final de 2023. O IBS é o novo tributo de estados e municípios e vai substituir o ICMS e o ISS. O comitê vai cobrar, fiscalizar e distribuir. O IBS será composto por representantes indicados pelos estados e pelos municípios. Em âmbito federal, a nova Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, vai englobar outros 3 tributos, PIS, COFINS e o IPI. A alçada federal ainda terá um imposto seletivo, que vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde. 2026 é o ano inicial das novas regras tributárias no Brasil, uma fase de testes que vai operar com alíquota reduzida de 0,1% para o IBS e 0,9% para o CBS. A implementação da reforma tributária só termina em 2033, quando o Brasil vai adotar o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, composto pela CBS e IBS. Segundo o Ministério da Fazenda, as novas regras garantem mais transparência à arrecadação. Isso vai nos permitir ter uma radiografia completa da economia brasileira. O que está acontecendo com o desenvolvimento local de cada cidade? Isso online, em tempo real. Para ajudar os contribuintes, empresários e profissionais do setor de tributação, o governo também disponibilizou uma plataforma virtual de ensino sobre o funcionamento da CBS. Nessa página é possível fazer testes e simulações sem a geração de obrigações tributárias. Até o mês de abril, a Receita Federal não vai aplicar penalidades pelo não preenchimento de campos específicos dos novos tributos em documentos fiscais eletrônicos. O objetivo é garantir mais previsibilidade e segurança no início do funcionamento das novas regras. Quem visitar o sistema montado pelo CEP sabe que pode ter igual, mas melhor é muito difícil que tenha um sistema melhor do que esse montado por brasileiros para brasileiros. A seguir aqui no News, a utilização da literatura na conscientização ambiental para crianças. E você vai ver que morador de Patos de Minas colhe manga gigante com quase 2 quilos. Uma manga pesando cerca de 1,5 kg desperta a curiosidade e surpreendeu até mesmo o morador do local onde a fruta foi colhida. Segundo o morador, a árvore sempre produziu mangas em tamanho considerado normal e, inclusive, havia a intenção de cortá-la. No entanto, ao observar com mais atenção, ele percebeu que pelo menos 3 frutos estavam se desenvolvendo em proporções muito acima do convencional. A colheita confirmou a surpresa. Uma das mangas ultrapassou 1,5 kg. Eu já vim acompanhando ele desde o ano passado, que deu umas flores, mas não vingou. Agora esse ano vingou. Vingou só as 3 mangas. Aí ela foi crescendo, eu fiquei abismado. Aí eu comecei a acompanhar e pesquisar que tinha manga grande desse jeito. Aí eu fiquei sabendo que em Uberlândia, na casa do São Antônio, já deu uma manga dessa aqui de 2,5 kg. Aí eu falei, vou deixar crescer para ver, né? Que eu já trabalhei nesse Ceasa uns 15 anos, nunca vi uma fruta desse tamanho aqui pro lado de Patos. Aí eu fiquei abismado, aí eu postei ela no Instagram, postei no status, aí a persecução foi crescendo, o povo admirado. O pé de manga sempre foi cultivado de forma tradicional, o que tornou ainda mais surpreendente o surgimento de um fruto desse tamanho.
com peso próximo de 2 quilos. Esse pé de manga, na verdade, quem me deu ele é um rapaz que trabalha na Ceasa, que fez uma muda na casa dele, ele chama Iraído, mora aqui também. Aí ele pegou e me deu para me plantar, mas nunca cuidei dele não, de fato eu ia até cortar ele. Aí ele pegou e falou, não corta não. Eu falei, mas esse pé de manga não dá, que ele já tem muito tempo que ele está aqui. Ele foi feito muda normal. Manga não, melancia, abóbora, eu já vi grande, mas essa aqui não. Inclusive eu fiz a pesquisa, em Minas só tem 2 mangas, uma de 2,750 kg em Ubá e essa em Uberlândia, e agora essa aqui de 1,750 kg, que é uma de 750 gramas, eu dei pro cara que fez a muda para mim, ele levou no domingo. Agora tem essa aqui e a outra lá no pé. A fruta é da variedade Tinfan gigante, uma manga de origem asiática, especialmente chinesa, conhecida mundialmente pelo tamanho fora do comum. Dependendo das condições de cultivo, esse tipo de manga pode ultrapassar 3 quilos. Além do porte impressionante, a Tinfan gigante possui polpa firme, doce, sem fiapos e um caroço pequeno, o que garante maior aproveitamento da fruta. Outra curiosidade é que essa variedade não amadurece completamente no pé. Geralmente, a colheita é feita ainda verde, tanto para uso culinário quanto para o consumo fresco após o amadurecimento fora da planta. Para a gente ter uma ideia, uma manga Tinfan gigante ao lado de uma manga tradicional evidencia a diferença de tamanho. Chega a ser maior que um aparelho celular. Já o peso aproximado de uma manga Tinfan gigante pode chegar a 2-3 quilos. A minha previsão que eu acho que aquela que está lá, ela ainda está crescendo. Eu acho que ela vai dar uns 2 quilos, pelo jeito. Esse é o pé de manga que ficou famoso aqui na chácara Santo Antônio. 3 mangas de peso que, da primeira até uma que ainda continua no pé, chega a 2 quilos o peso dessa manga. Chamou a atenção de todo mundo que, claro, foi pesquisar. Porque numa situação como essa, uma manga com um peso desse, um tamanho desse, todo mundo quer conhecer a história. Eu já conheci uma manga grande, mas não tão grande igual essa, era chamada manga abóbora. Muito tempo que eu não vejo também. Mas essa manga, ela é uma manga original da Índia, da China, e o nome dela é manga Tinfan. É uma manga de pouca fibra, é uma manga que é muito usada em pratos culinários também, sabe? Ela é colhida verde no seu país de origem, ela é colhida verde pela atração dos pássaros, sabe? Porque se deixa ela chegar a madurar no pé, os pássaros não deixam, ela atrai muito os pássaros. Então é uma manga que tem pouca fibra, tem muita massa pelo caroço dela ser pequeno. Ela é grande, mas o caroço é pequeno. Para o produtor, o que antes parecia ser apenas mais um pé de manga, se transformou em motivo de surpresa e orgulho. Diferente, essa aqui pode chamar uma folia de reis para comer, viu? Fazer uma salada para folia de reis. Uma manga grande. A intenção era cortar o pé de manga, mas depois desse, vai manter essa intenção? Não, vou manter. Inclusive já tem muita gente, os 3 caroços dela aqui já vai fazer muda, inclusive o povo já está pedindo para fazer muda, tirar a muda dos galhos ali. Aí tem que deixar, né? Que uma manga dessa é rara, né? A comparação, né? Imensa manga. Ler com as crianças ajuda a criar vínculos, estimula emoções e desperta consciência. Pensando nisso, uma psicopedagoga utiliza a literatura como ferramenta de educação ambiental para crianças desde os primeiros anos de vida. No livro Até que Enfim, O Despertar de uma Caixa Cor-de-Rosa, Paulo Amazola criou uma história pensada especialmente para as crianças, usando a fantasia para despertar o cuidado com a natureza e estimular a interação entre pais, filhos e o meio ambiente. Eu tenho um livro chamado Até que Enfim, que traz a história de Clara, que vai para o sítio dos avós, e tem esse contato todo com a natureza, e ela vai fazer um piquenique, e ela tem uma caixa para pôr bichinhos de jardim, né, de madeira,
ela tem uma caixa de madeira para colocar os bichinhos de jardim, e ela vai fazer um piquenique, ela acaba dormindo, e quando ela acorda, ela tá dentro da caixa e ela é uma lagarta. E aí cada bichinho que ela colocou lá dentro é alguém que ajuda ela na transformação para se transformar em borboleta. E esse livro, ele foi criado para poder trazer uma forma das pessoas se reconectarem com a sua própria natureza, trazendo o simbólico, né, que é o sonho da menina, com o real, que é a hora que ela está no contato mesmo com a natureza dentro do sítio, né? O nome do livro é Até que Enfim, que é o nome do sítio dos avós dela mesmo. A leitura compartilhada ajuda a criança a compreender sentimentos, desenvolver a imaginação e criar vínculos afetivos com o mundo ao seu redor. Por meio das histórias, temas como preservação ambiental e responsabilidade coletiva se tornam mais acessíveis. Eu tenho falado muito sobre mais terra e menos telas, né? Porque as férias é um momento, né, de desconexão, de sair da rotina, de escolher o que a gente quer fazer, até de escolher não fazer nada, né? E a gente perdeu esse hoje com as redes sociais, com todos os jogos que acontecem, a gente acaba se perdendo. E os pais também, né? Os pais são os primeiros vínculos, né? Os exemplos para que essas crianças possam fazer atividades mais voltadas à natureza, e eles mesmos estão dissociados da própria prática. Também ficam, né, pedem para a criança ir brincar, mas eles estão nas telas. Então, as férias, nesse momento, a gente traz como um momento também de despertar essa consciência ambiental nas crianças, né, de trazer atividades em que possam estar fazendo juntos, cozinhando juntos. Interagir, né? Está interagindo o tempo todo com as crianças e, por meio da leitura, fantástico. O MTV News está terminando, volta amanhã. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. Até amanhã.